Oi, galera. Tudo bom com vocês? Então, eu não sei, eu tô passando por uma fase de, como que eu posso dizer? De autodescoberta, autoconhecimento, mas ao mesmo tempo é muito mais do que isso, entendeu? A ressonância Schumann, ela só vem ligar quem já tá ligado, entendeu? E, de uma certa forma, mexer com quem ainda não está ligado, mas de uma certa forma pela espiritualidade, mediunidade, paranormalidade, de uma certa forma, traz uma ligação, entendeu? Com esse pessoal. Eles não sabem o que é, eles não têm a menor ideia do que seja, entendeu? Porque ainda tem essa questão que as pessoas se deixam levar pelas religiões. Então, se deixam levar pelo bem, pelo mal, pela dualidade. Esse é o problema. Então, acabam certas pessoas ativando, mas bloqueando ao mesmo tempo o sinal, entendeu? E isso tudo para preparar-nos para o flash, entendeu? Que vai acontecer em 2030. Não é agora. Agora é a separação do trigo e do joio. Mostrar com quem você anda, entendeu? Lembra que, né, Jesus fala isso, né? Ele fala, pelo menos, né? Com quem tu andas, ele sabe quem tu és, entendeu? A jogada. E você vai entender por que você tá nessa vibe, entendeu? E tudo mais. Nessas conexões, entendeu? Nessas coisas que não te apetecem e não favorecem para você seu despertar e seu caminho, entendeu? De uma certa forma de despertar e de florescer e de autoconhecimento, de tudo que realmente é teu de direito para trazer à tona, entendeu? Certo? Então, olha que coisa mais louca. Gente, o negócio é tão simples. Eu duro que parece que a coisa é tão difícil, tão impossível, tão assim, sabe? Fora da caixinha, mas não é, tá? Tudo neste mundo é bineural, ligações bineurais, entendeu? Quanto mais você trabalha a tua paranormalidade, você acessa com mais facilidade do que a pessoa que fica numa mediunidade passiva dentro de um centro. E só faz realmente só aquilo, todo santo dia, todo dia que tem, eu sei, aquele trabalho, aquela coisa. Não tem, meu bem. E entende como é que é a parada? É mais ou menos isso. Entende? Então, presta atenção. Eu vou passar o esquema legal para vocês entenderem. Tá? Digo para vocês, por que as pessoas não estão evoluindo? Porque estão presas a crenças, valores, né? Padrões de comportamento, dualidades, discriminação, preconceitos, entendeu? E todo tipo de coisas que afastam você de você mesmo, da natureza, da tua essência. Entende como é que é o barato? É mais ou menos nesse sentido, ok? Então o que a gente vê? Perceba bem, tá? Perceba. Se você não tem nada que realmente te comprometa no plano físico, entendeu? Às vezes tem alguma coisa que favorece você de uma certa forma, num plano que não é físico, mas um plano energético, entende? Ou na questão espiritual, tá? Porque se você não cuida da tua proteção em torno da tua aura, dos seus campos, você acaba sofrendo essas interferências. É como uma rádio que você ama de paixão e de repente entra uma filha da puta, desculpa falar, de uma rádio pirata, entendeu? Ou uma rádio pirata, principalmente de uma religião, entendeu? Qualquer, ou uma coisa assim, não tem nada a ver com a parada. Você fala, nossa, mas de onde vem esse lugar? E você nem acha no Dion, entendeu? Parece do nada, assim, de repente. É isso aí. Sol tá quente? Hã? Sol tá quente? Tá. E a gente que tem peitão, pega mais o peitão. Pega. O resto do corpo não pega. Aí você tem que abaixar para ver se pega nos membros. Né, dona Fátima? É verdade, fazer o quê, não? É isso aí, meu filho. Falou. Tá vendo só? A gente sabe até a questão do peitão. Se você tem um peito grande, você vai tomar um sol sentado, meu filho, vai só no peito o negócio. Ah, não, tá louco. Que isso aí, a gente tem que criar
umas estratégias até para isso, entendeu? Pra gente não se prejudicar, nem a pele da gente, nem os órgãos. Então, por isso que eu falo pra vocês, se a gente, uma coisa simples dessa, que acabei dando um exemplo ao vivo pra vocês, imagina o resto. Tá entendendo como é que funciona? Peraí. Adoro essa música. Eu tô entrando dentro de casa, não tem nada a ver, tá? A minha live não tem música. Tem o barulho da moto da vizinha, tá? Que tá lá fora. Eu tô aqui fora, certo? Beleza? Aí, beleza? Cheguei na parte de fora, só a moto. Então não tem nada a ver, viu, Facebook? Tá? Então é isso aí. Então eu analisei ontem que veio pra mim. E nossa, e hoje eu analisei de novo. Falei, nossa, tudo tem. Tá tudo certinho, gente. Uma coisa que bate com a outra, que bate com a outra, que bate com a outra. Entendeu? Agora eu entendi a dificuldade das pessoas. Como fala? Despertarem a consciência. Porque é tanto lixo, entendeu? Existencial, psicoemocional e um monte de coisa mal resolvida, que a turma fica entupida de coisas que não tem nada a ver, entendeu? É tipo, por exemplo, né? Por que inunda sempre São Paulo quando chove muito? Porque as pessoas não aprenderam com seus erros e mantêm os erros. Então isso vai acabando sempre piorando a situação cada vez mais, toda vez que tem chuvas, entendeu? Muito assim, volumosas, entende? Por isso. Então as pessoas acabam se acostumando com o problema, porque não chegam nelas diretamente. Chegam nos mais desprevenidos, ou pessoas que não têm condições de morar em outro lugar, e acabam sempre sofrendo essas perdas por causa das inundações. Ou até coisas piores, entendeu? Mas eu entendi tudo, cara, nossa. Exatamente. Essas coisas que permanecem é por falta de atitude e por falta de resiliência e por falta de realmente de tomar postura e de fazer mudança. Então as pessoas têm muita dificuldade para fazer as mudanças, porque são dependentes dos sistemas. E quando são dependentes dos sistemas, tudo é o sistema. Nunca é eles. Então a maioria das pessoas acaba acomodando. Entendeu? Tipo, pô, eu tenho direito a gás, a isso, a isso, a isso, a isso. Ótimo. Então, a minha vida vai ser só isso. Entendeu? Elas não querem mais trabalhar, não querem mais isso, não querem mais aquilo. Quer ficar naquela vidinha pacatinha, entendeu? Aquela vidinha que não vai gerar mudança, que não vai gerar despertar nenhum, coisa parecida. Eles fazem isso, né, os sistemas, para, de uma certa forma, se aquilo ali não vai, aquele tipo de pessoas, entendeu? Não vai favorecer a gente de alguma forma, então vamos deixar eles quietinhos ali na deles, entendeu? Beleza? Eles não, eu favorecendo o voto para nós, toda eleição, tá ótimo, entendeu? Entendeu? Então, quer dizer, a gente tem que ver o sistema com outro olhar, entendeu? E é gozado porque quando você começa, como eu tô falando agora ao vivo e tudo mais, eu já tô sentindo na minha cabeça a interferência, entendeu? É sempre assim. Ou realmente vai despertar meu terceiro olho agora, justo agora nesse momento. Gente, não faz isso ao vivo, pelo amor de Deus, é vergonha, né? Pelo amor de Deus, né? Deixa passar. E ao mesmo tempo eu vejo assim que ontem mesmo no YouTube, né? Eu no meu canal, eu iniciei ontem, de uma certa forma, entendeu? O caminho que leva com a abertura de consciência, entendeu? Os caminhos, né? Porque não são um, nem dois, nem três, são vários, e tem vários tipos de pessoas, entendeu? Não é que elas não vão ter a mesma abertura que um 5D. Vai, mas lentamente, aos poucos, porque são pessoas diferenciadas. Essas pessoas vão poder, de uma certa forma, trazer o que é mais valioso para nós neste nosso planeta, que é a essência, a intensidade, o amor, a fé e tudo mais. Entendeu? Mas de outra maneira. Por isso que são tão atacados, entendeu? Exatamente, porque querem de uma certa forma
Desde a Covid são atacados praticamente, né? Então a gente percebeu assim que realmente, como é que fala? A gente só permite invasões numa estrutura quando ela tá fraca, por algum motivo. Mas quando você percebe que aquele povo, por mais que aconteça, por mais que venha contra eles certas coisas, eles são mais fortes ainda. Se tornam cada vez mais fortes. Então, praticamente a barreira é uma barreira tão grande, tão enorme, tão indescritível, que a própria Matrix não consegue detonar com eles. Entendeu? Esses são os resilientes, esses são os empatas, os altruístas e pessoas de bem, entendeu? Depois eu vou explicar certinho hoje à noite na live de hoje, se Deus me permitir, tá bom? Me proteger para que eu passe. Porque ninguém tá passando isso. Enquanto isso, a única coisa que falaram para mim é o seguinte: pare de assistir coisas no YouTube, entendeu? De participar de grupos pelo YouTube, pelo Face, pelo Thread, pelo Instagram, pelo Telegram, seja lá o que for. Entendeu? Nós não precisamos disso. Porque você tem que caminhar por si mesmo. Por mais que somos todos somos independentes no processo interior espiritual. E ninguém está entendendo isso, né? Tá todo mundo tentando tirar uma lasquinha, fazendo só merchandising, entendeu? Mas eles mesmos não conseguem chegar no ponto que eles fazem a propaganda, entendeu? Tem mais essa, entendeu? Tipo aquela pessoa que faz um bolo para vender, mas nunca provou o bolo que vende. Não sabe o sabor, não sabe o que pôs no ingrediente, não sabe passar receita para ninguém, entendeu? Mas vende aquele produto. Então é mais ou menos a mesma coisa na internet. Então cuidado. Só falaram para mim sair disso, entendeu? Para mim não me deixar levar, entendeu? Né? Por certos canais, de certos seres que se dizem quinto dedo, espertos ou coisa parecida. Que estão tudo pirado. Estão tudo se deixando levar, entendeu? Pela vibe, pela coisa toda, mas não é a verdade. Não é a atual realidade verdadeira. Entendeu? A turma, não sei, se deixa levar por tanta coisa errada. Entendeu? Né? Gente, você tem que saber o seguinte: acredite em você e no Deus acima dos nove níveis que tem esse planeta. Tá entendendo? Tá? Você tem que ver de uma maneira maior, infinita. É um universo, gente, dentro de outros universos, entendeu? E como que eu posso dizer, a mãe disso aí é muito maior do que vocês imaginam. Entende? Tá? Não sei, esse povo Anunnaki, o que eles pensam da cabeça? Não tem cabeça mais, né? Já se levou a deixar pelo ego, pelo domínio, pelo poder, que eles enxergam um palmo diante do nariz para mexer com quem eles estão mexendo, entendeu? Né? Mas aí eu falo para vocês, estamos aqui diante de um processo, entendeu? E não é questão também de karma, da Atlântida, disso aqui, daquilo ali, aquilo lá. É o ser humano em si, é o planeta. Não tem nada a ver com o passado. A turma fica colocando um monte de desculpa para estarmos como estamos hoje, entendeu? E de tentar consertar coisas que não tem mais conserto, entendeu? Gente, é o novo, o novo. Então para de ficar pensando em coisas de 1900 bolinhas, de 3.000 anos atrás, ou 4 ou 5, entendeu? Porque se eu for lembrar lá do começo, fala pra mim, quantas vezes a gente teve tantas chances de evolução e por um acaso, por causa de gente perneta, a gente acabou do jeito que a gente tá, entendeu? Antigamente a gente tinha muito mais chance de mudança, de despertar do que hoje, entendeu? Porque antes a turma não tinha internet, para começar, a turma tinha, né, tudo que poderia ter, entendeu? De bom do melhor, entendeu? Para poder se nutrir de coisas maravilhosas, entendeu? Tá? Aí você fala assim, por que será que deram um jeito em Tartara, né? Por que será?
né? A evolução maior que o ser humano chegou foi em Tartara, entendeu? E tem outros lugares também aí que estão embutidos aqui dentro desse lugar, entendeu? Vocês não têm noção, gente, tá? Como é que é a coisa. E a turma fica vendo esses OVNIs aí, entendeu? Quando é plasmático, pode deixar que a coisa é boa. Mas quando não é plasmático, a gente sabe que o pessoal está acessando esses lugares pela Antártida, entendeu? Pelo Polo Sul. Entendeu? E lá tem um pessoalzinho lá intraterreno. Tem uns que favorecem essas máquinas, essas coisas todas. Porque não é só a ciência reversa que favorece certas coisas. Ciência reversa é uma coisa, né? Mas você trabalhar a tua mente para que a nave ande, para que a nave vá para lá e para cá, é outra coisa. Entendeu a diferença? Né? Às vezes a pessoa tem um mecanismo de uso, mas não sabe como lidar com certas coisas. Na própria nave, entendeu? Que reproduziu ali, ou que deu um upgrade naquela nave ali que eles capturaram, coisa parecida. Tem muita coisa aí que vocês não sabem, gente. Nossa senhora, nem falo nada de vocês. Ai, credo. Eu falo assim, meu Deus. Gente, vocês não têm noção da coisa. Vocês não têm noção. Tem gente preocupada com o fim de semana, tem gente preocupada em pagar a conta, tem gente preocupada com tanta coisa desse planeta, essas coisas, mas não tá se tocando que a única coisa que interessa é salvar nossa alma e nossa essência. O que a gente é de verdade, entendeu? Sem essa mácula toda que colocaram, ou a gente se permitiu que colocassem dentro da gente. Você entende? Que doido. Sinceramente, gente, é muito louco demais. Sei que eu tô falando pra ninguém aqui no Facebook, né? Que não vai chegar a ninguém o que eu falo, porque ninguém acredita. Mas é tipo assim, que as minhas premonições, várias delas aconteceram pela metade. A maioria acontece pela metade, por incrível que pareça. Porque tem pessoas que acabam interferindo naquela jogada, que seria certo, que seria da hora. E por incrível que pareça, alguém fez cagada. E sempre quando alguém fez cagada, se deixa levar pelas essas interferências, acaba realmente destruindo aquele caminho, aquela premonição que realmente é para acontecer. Entendeu? Premonição quer dizer o quê? Aquilo que está pronto em outras dimensões para materializar nesse plano. É só isso, mais nada. Entendeu? Tá? Quantas coisas eram para mim ter vivido e não vivi? Porque pessoas não interferiram de alguma forma no plano físico, mentalmente, espiritualmente, ou até energeticamente, na outra pessoa que deveria seguir realmente o quê? A sua essência, o seu coração, a sua alma, realmente a sua consciência. Só que a pessoa, né, não fez isso por quê? Porque cortaram barato, entendeu? Na hora que a pessoa estava despertando a consciência, estava vendo realmente o que deveria ter fazer de verdade por conta própria e não com interferências das outras pessoas ou influências, né? Acabou não fazendo, né? Não foi tão forte assim. Então o que é que acontece? Aí aquilo que é para acontecer, acontece pela metade. Você está consciente, você está fazendo a sua parte. Só que outra pessoa foi, né, anulada de alguma forma. Então aquilo que era para ser bom e benéfico para as duas pessoas, acabou não sendo. Entendeu? Para aquela pessoa que realmente ficou ali, entendeu? Para que aquilo acontecesse. Agora a outra pessoa não fez acontecer, então aconteceu uma coisa totalmente diferente, né, para a pessoa, entendeu? É mais ou menos isso. A mesma coisa acontece com o planeta, né? A gente vê quanta coisa que não aconteceu, porque realmente alguém desligou, de alguma forma interferiu, certo? Graças a Deus, de forma benéfica para todos nós. Agora tem coisas que a gente não, né? A gente sabe que somente o poder da fé e o poder do amor, entendeu? E da resiliência, entendeu? Da honra, dos princípios, dos valores, das virtudes, são capazes, e da sabedoria maior, que são capazes de realmente fazer a mudança sem interferências e influências de nada nesse mundo ou de outro lugar, entendeu? É mais ou menos assim que acontece. Então é muito louco.
Você entende? Enquanto a gente tá fazendo uma coisa lá em cima, bacana pra todo mundo aqui, tem gente falando bobagem na minha mente, entendeu? Então você vê o nível desse povo, credo. Aí você fala assim, ah, é tão duro, né? A gente tem um nível lá em cima e ter que conviver com pessoas, espíritos, ou seja lá o que for, que não tem gabarito, né? Não tem o uau, né? Fazer o quê? O uau, deixa quieto, né? Fazer o quê, né? Esses são os parâmetros que chegamos nesse ponto, nesse nível, entendeu? Tá? Que tem gente que ridiculariza a gente por não ter o conhecimento que a gente tem e não ver o que a gente vê. Não passar o que a gente passa. Por incrível que pareça. É triste, né? Lamentável. Porque a gente gostaria que todo mundo se salvasse e que todo mundo despertasse ao mesmo tempo, que seria bacana, né? Mas como é cada um por cada um, então é complicado, né? Só se aquele cada um, né, arrebatasse mais pessoas na mesma vibe, na mesma onda, você entendeu? Na mesma frequência. E todas as pessoas ali conseguissem mudar aquela realidade. Começando na própria cidade, entendeu? Depois o próprio estado, o próprio país, entendeu? Né? Aí a gente realmente revolucionaria o mundo, entendeu? Certo? Porque mais ou menos se você desperta um país, gera como que eu posso dizer? Um efeito cascata. Vai pegando os outros em torno, vai pegando todos os outros. Você tá entendendo? Né? Né? A gente não vê interferência do Sol no nosso planeta. É a mesma coisa. Se você tiver o mesmo poder, entendeu? Tá? De uma explosão coronal solar, isso acontece quando o quê? Quando a gente desperta realmente a essência, entendeu? Da gente dentro da gente. A gente consegue enxergar a gente mesmo. Consegue enxergar além desse planeta. Consegue chegar dentro da gente. Entendeu? E se resgatar. Porque a gente sabe, a gente tem que ver o verdadeiro poder do amor. O verdadeiro intuito desse sentimento maior. Desse sentimento eterno e desse sentimento universal. Entendeu? Onde todas as coisas crescem, são semeadas, são construídas, são vivenciadas por nós. Entende? Eis a diferença. Né? Por incrível que pareça. Mas eu sei que eu tô jogando no geral, como sempre jogo, porque depois, à noite, eu vou fazer o geral certinho, entendeu? Eu só tô dando uma esmiuçada aqui pra vocês, mais ou menos. Mas é isso. É sair da internet, entendeu? Procurar resgatar a tua família, resgatar aquilo que é mais bonito dentro da sua família, dentro de cada um deles. E fortalecer os talentos, as qualidades, as habilidades de todos, entendeu? Mesmo que dependente de idade que tenha, entendeu? Resgatar as histórias dos avós, a história de vida, a história que levou eles a chegarem ao ponto que chegaram, entendeu? Tá? Fazer as crianças entenderem como é a vida, como são as coisas, entendeu? Como que funciona tudo, entende? Perdoar todos eles, perdoar os filhos, as crianças, porque por você não ter entendido, por você ser deixado levar para a Matrix, por você ter se deixado levar pelo celular, pelas mídias e tudo mais, e pelas pessoas, entendeu? Certo? É mais ou menos isso, gente. É resgatar aquilo que ainda temos. Porque tem gente que não tem nada. Vive só de aparência, um vazio enorme, entendeu? Só tem dinheiro, mas se acaba o dinheiro, e o que eles vão ter? Eles não têm amigos que vão poder auxiliar, ajudar? Porque você perceba bem, enquanto você tem internet e você tem dinheiro, é uma coisa. Mas quando você não tem mais nada, só a si mesmo, o que você acaba resgatando? Não é verdade?
O que você acaba resgatando? O que você considera real? O que você considera verdadeiro? O que você considera aquilo que faz parte de você? Para e pensa. Para e pensa. Entendeu? Enquanto você fica aí postando coisas o dia inteiro na internet, você não tá ajudando ninguém, cara. Você não tá ajudando a si mesmo. Todo mundo tem várias pessoas que eu conheço que conhecem de tudo um pouco, mas não aprofundou em nada, não sabe de merda nenhuma. E toda aquela pessoa que tem um pouquinho mais de parâmetro, né, mais alargado, entendeu? Né? Tem não só experiências e conhecimento e sabedoria, mas tem também postura, entendeu? De quem realmente sabe muito mais do que se imagina, entendeu? Essa pessoa tá quieta, essa pessoa tá de boa. Por quê? Porque não adianta. O negócio é individual para depois chegar no coletivo, entendeu? Por isso que a gente vê, né? Que a galera, quanto mais tempo passa, mais individualista fica, mais egoísta fica, mais egóica, entendeu? Mais distante do outro. E a questão maior aqui é estar mais próximo do outro. A questão é amor incondicional, é você ser empata, altruísta, generoso, bacana, top, ser humano de verdade, ajudar ao próximo como a si mesmo. Só que na hora da separação do trigo do joio, na hora que não tiver, aquele povo rico e soberbo não tiver dinheiro, entendeu? Aí eu quero ver o que vocês vão fazer. Tem dinheiro nem para colocar dinheiro no carrão importado, entendeu? Tem energia elétrica para poder abastecer o carro elétrico, uma motinha elétrica, seja lá o que for. É nessa hora que a turma vai cair na real. Quando não tiver dinheiro para pagar a conta de luz, entendeu? Vai para fazer um mercado, coisa parecida. Mas vai ser muito cruel. Até 2030, muita gente vai, sabe? O reinado de muitas pessoas vai cair. Muitas torres vai cair. Muita gente vai, sabe? Eu não sei como se diz, né? Eu acredito que quando a gente chega ao desespero, ao caos, né? Como diz o Shiva, com certeza, ou a pessoa acorda, entendeu? No tranco, entendeu? Ou ela se perde totalmente, ou ela se mata alguém, faz cagada. Entendeu? Só isso. Então, por isso que aí a gente vai ver também o nível de estrutura psicoemocional, entendeu? De equilíbrio que essas pessoas dizem que tem, mas não tem. Entende? Quanta coisa a gente vê por baixo do pano que a turma acaba fazendo, né? Que horror, cada atrocidade, cada coisa horrorosa. Entendeu? E você acha que todos são punidos? Não são. Infelizmente, não. Mas vão ser punidos agora. Até 2030, muito desencarne coletivo desse povo. Vai amenizar um pouco a densidade do planeta, graças a Deus. Sabe? Então eu não fico, sabe, me deixando levar se vai vir gente da frota estelar, se vai ter contato com a galera de cima, entendeu? Porque senão o povo já tinha falado comigo, entendeu? Então não acredito em tudo que falam aí, tá? É tudo tonteira. Gente, acredite, o ponto máximo é 2060, não é 2030. Acorda. Tem muita água para rolar ainda debaixo daquela ponte. Tá entendendo? Então vamos se preparando, né? Eu, sinceramente, estou precisando de condições para mim poder, como você fala, armazenar as coisas dentro da minha casa. Entendeu? Pelo menos ter um acervo de comida, de pilha, de tudo que precisa para sobrevivência parte 2. Entendeu? De uma certa forma, digo que os caras não estão exagerando, porque pode acontecer mesmo, mas não por causa de certas coisas, mas por outros motivos. É o seguinte, aí a gente volta lá na questão, né, do tal do CERN. Não sei se vocês perceberam que desligaram a máquina.
Mas desligaram porque bateram de frente com coisas que não entendiam e com forças e energias e seres que não eram para trazer à tona e mexerem com certas estruturas do próprio planeta em outras dimensões. Foi isso que aconteceu. Então, o El Ninho, ele não é o El Ninho verdadeiro, tá? O El Ninho verdadeiro realmente ainda nem aconteceu, nem sei o que vai rolar. O que está acontecendo realmente é uma consequência do CERN. Só isso. Por isso que está tudo bagunçado. Você já viu nevar e chover ao mesmo tempo? Então, só para você ter uma ideia, né? Né? Tem muita coisa aí, gente. Vocês não sabem. E nem vão saber porque ninguém tá falando verdade na internet. Infelizmente. Eu não sei, mas parece uma torre de Babel estelar, né? Cada estelar fala uma coisa, cada um fala uma coisa. A gente não tem mais aquela certeza absoluta de mensagens canalizadas de verdade, entendeu? Por incrível que pareça. Né? Então, ai meu Deus. Eu só sei de uma coisa, nessa hora eu preferia que o Chico Xavier tivesse reencarnado e tivesse aberto um centro, sabe, assim, mas totalmente estelar, sabe, pra gente ir lá e saber a verdade, entende? Nem fosse debaixo da moita, mas pelo menos a gente ia lá e sabia tudo, entendeu? Né? Chico Xavier parte 2, pra acordar os espíritos de plantão que estão parados um tempo, né? Alguns estão, né? A maioria. Né? Por que vocês acham que o De Volta apareceu? Imagina. Até foi tirado fora do programa por causa disso. Porque não estava acrescentando nada de legal pra galera. Né? Quem ficou de um lado somente kardecista se ferrou. O outro lado evoluiu, graças a Chico Xavier. Entendeu? Certo? Então quer dizer o quê? Há diferenças, né? Até nessa questão aí maior de espírita, dessa dualidade, entendeu? Kardec já passou da validade faz tempo, gente. Só que o pessoal ainda não entendeu. Esse é o problema. E ficam criticando a Umbanda, que está recebendo estelares, e outros aí também, entendeu? Né? E outras religiões aí, né, também. Vocês não sabem de nada, cara. Nossa. O pessoal tá tão cego diante da verdade que tá dentro de cada um. Sabe? Vocês estão persistindo em coisas que não tem mais cabimento, sabe? Não tem. Eu tô só aqui de observadora de tudo, porque eu não tenho como fazer nada por enquanto. Ainda não chegou a turma do resgate aqui pra mim. Né? Fazer o quê? Em toda forma, de todo jeito. Eles mandaram para mim o que eu tinha que receber essa semana para passar para vocês pararem um pouco para questionar essas lives, esse povo louco, você entendeu? Que querem embutir para vocês mais ainda padrões e historinhas de, sabe? Para boi dormir, entendeu? E vocês estão acreditando, ainda por cima, e pagando o preço disso. Tanto no financeiro, para participar de workshop, de imersões ou coisa parecida. Nossa, é triste, viu? Então. Uma coisa eu falo, procurem os xamãs da América Latina, aqueles que estão mais dentro das florestas. Esses vão poder ajudar vocês em muitos sentidos. Mas agora, aqueles que também, aqui vendem também seu peixe, não acreditem neles. Entendeu? Aqueles que tem maquininha, QR Code e Pix, esquece. Entendeu? Você tem que ir atrás daquilo que é teu. É tipo você ir num... Como é que eu posso dizer? Né?
no Butão, no Tibete, no Nepal. Se for no Nepal, no Butão, você vai dar de cara com a galera, né? Do Shaolin, entendeu? Dos templos do Shaolin, dos templos mais antigos que ainda existem e que estão lá para que vocês vão lá, para vocês adquirirem o conhecimento e trazerem à tona o que é seus. Entendeu? Né? O último ser que foi até lá e descobriu muita coisa, entendeu? Foi Bruce Lee. Né? Gratidão, mestre. Entendeu? Não foi só arte marcial. Ele era filósofo, gente. Vocês não sabem de nada. A turma mostra pra vocês o Bruce Lee cinematográfico, mas não mostra realmente o filósofo. Entendeu? Realmente quem era Bruce Lee de verdade. Né? Ele veio trazer a luz, o equilíbrio, o tal e outras coisinhas mais. Mas a turma, sabe, mudou totalmente a história, né? Fazer o quê? Para que ninguém fosse adepto, ninguém fosse levasse adiante, entende? É sempre assim, pelo menos no Ocidente, né? A gente sabe. Então, no Oriente, a gente sabe muito bem que tem países do Oriente que estão caladinhos na deles, né? Você não vê a Índia? Trabalhando a galera no paranormal de graça nas escolas, entendeu? Por que vocês acham disso? Eles não são tontos, eles podem não ter dinheiro, mas conhecimento, sabedoria eles têm pra caramba, né? Então, a turma tá tão fixada em certas coisas que já propus para um amigo meu, quer dizer, amigo de internet, né? Como se diz, né? Que trabalha com energia, aquela coisa toda. Falei, vamos fazer uma coisa, né? Na minha cidade aqui, principalmente porque ele é da cidade, assim, vamos fazer uma coisa diferenciada. Vamos trabalhar a paranormalidade da galera. Não, que nada, bem, não deu nem resposta para mim, entendeu? Então, as pessoas estão até, por isso que eu tô falando para vocês, as pessoas estão tão na deles, naquela coisa individualista, que eles não veem que todas as ferramentas que eles adquiriram é para o coletivo, não é por mim, somente para aquela greba que paga o curso que você faz, o curso que você dá, ou o conhecimento que você passa. Não é assim, não é assim que funciona. É por isso que as pessoas estão sempre na mesma coisa. Você não vê que sempre as pessoas estão dando os mesmos cursos na internet, no YouTube? Passa um tempo, o dinheiro acaba de quem participou, entendeu? Então não são aquelas pessoas, eu ajudei milhares de pessoas. Não dou merda nenhuma, entendeu? É só propaganda. Se tivesse ajudado milhares de pessoas, todo mundo estava desperto, não estava? Todo mundo já estava trabalhando para o bem comum de todos. E não para o seu próprio bolso e benefício. Né? Cai na real, gente boa. Entendeu? Você entende? Nem que você deveria, todos deveriam, pelo menos 20%, 50%, você entendeu? Do que do lucro dos juros com aquelas ferramentas deveriam ser de graça, gratuito pra galera. Tá entendendo? Porque é isso que você prometeu pra galera lá de cima quando você estava em busca dessas coisas. Você estava em busca de conhecimento, de sabedoria, de uma ferramenta que pudesse ajudar todas as pessoas. Porque o que mudou em você? Porque você não está fazendo isso que você prometeu para eles. Ainda tem essa. As promessas mal cumpridas, né? Da maioria das pessoas que estão no Facebook, no Instagram, no Thread, no Telegram, no TikTok. TikTok é o lixo do lixo. E o que mais? E no YouTube, entendeu? Sinto que ainda no YouTube tem muitas pessoas como pessoas que fazem parte de canais como os meus, que não tem tanta repercussão nacional, internacional, entendeu? Que são do bem, da luz e estão lá tentando emergir, levar a luz pra galera, entendeu? Agora a maioria tô chegando todo mundo
com aquelas benditas, aquelas leituras sim e não, entendeu? Que levam as pessoas ao quê? A um tipo de mecanismo behaviorista, como eu disse, de ratinhos de laboratório. Você tá entendendo? Credo, nem falo nada. Você faz assim, vai lá, aperta a luzinha vermelha e a luzinha azul, entendeu? Para você direcionar a tua vida. Se você acertar, você ganha o alimento. Se você não acertar, você não ganha o alimento, você fica ali. Enquanto você não acertar, entendeu? É a mesma coisa. A mesma coisa é essas leituras de tarô louca, e que o povo pergunta, vou lutar com o ex? É aquela coisa lá toda. A pessoa volta para o passado, em vez de resolver o teu hoje, para criar um futuro para si mesmo. Para despertar, para se aceitar, para se amar, para se assumir quem verdadeiramente é. Ou coisa complicadinha, né? Graças a Deus eu sou junguiana e Lacan. Ai, não me deixo levar por Freud, mas nem cavacatus. Mas gosto de Schopenhauer. De uma certa forma ajuda bastante. Russell também na fenomenologia, Hegel e outros aí, que eu gosto. Entendeu? Demais. Porque acrescenta. Tanto eu não sei mais. Eu não sei, eu era tão existencialista, né? Né? E realmente eu mudei pra caramba quando eu vi a ciência, filosofia da ciência, e depois, né, me apaixonei pela metafísica e fenomenologia, né? Aí que a gente entende o ser verdadeiramente, totalmente. As pessoas não sabem, mas metafísica é difícil pra caramba. Aí quando você entra na física quântica, você entende metafísica. Tá vendo? É muito louco. Mas que nem eu falo, para o ser humano hoje entender alguma coisa, ele tem que fazer filosofia, chega até PhD, porque senão não vai entender o processo e tudo isso aqui que está acontecendo. E ao mesmo tempo, entender a si mesmo. E para entender o outro, psicanálise, com certeza junguiana. Aí você fala, nossa, mas tem mais alguma coisa legal, bacana assim? Claro, nós temos a astrologia védica. Melhor do que isso é cabala. Então, ótimo. Une tudo aí que é bonito, que é maravilhoso, na vibe do bem, que você vai se dar bem. Com certeza. Mas a maioria não sabe nem o ABCD. Entendeu? Imagina o resto. E imagina as entrelinhas de tudo isso. Tô cansada de ver sempre a mesmice, gente do céu. Que babado. E sabe, ver que as pessoas não mudam um centímetro, continuam fazendo a mesma caca. A mesma caca, a mesma caca. E ainda por cima, além de fazer caca no plano físico, ainda faz no espiritual e no espiritual do outro, entendeu? Só porque o outro tá se dando bem de alguma forma, que é processo dele e tudo mais, que é destino, vai lá interferir na coisa do outro. Pelo amor de Deus, não. Isso é falta do que fazer mesmo, né? Com a própria vida, né? Eu acho assim, para quem tem olhos para o outro de uma forma invejosa, se é a verdade, devia levar uma pisa de cor da vida, não? Sabe? Fazer acontecer alguma coisa para a pessoa se preocupar consigo mesma, sabe? Com a própria vida, a própria existência, né? Por isso que tem tanta gente aí rica com tanta doença ruim, né? Por quê? Para voltar para si mesmo, né? Para parar de olhar o outro, o que o outro tem, o que o outro não tem, e parar de ficar fazendo cagada espiritual, energética na vida dos outros, né? Porque reflete depois na descendência daquela própria pessoa que está fazendo mal para a outra, entendeu? E a outra nem está sabendo do mal que a pessoa está fazendo, porque não tem maldade no coração, né? Quando a gente não tem maldade no coração, Deus vê. E Deus dá o alento que a gente precisa. Ai, tá louco, que coisa, né? Mas eu sinto, sabe? Porque é que nem no meu caso, eu sempre tentei ajudar as pessoas, sempre fui do bem, sempre fui da luz, e só levei até hoje. Entendeu? Porque não querem que a gente ilumine essa cidade. Entendeu? Não querem que eu leve a luz, a consciência, entendeu? Se eu que sou eu, tô na situação que eu tô passando hoje, por quê? É por causa das pessoas, não é por minha causa. Não é por causa da espiritualidade. Por mais que eu já aprendi minha lição, já tive meu aprendizado. É porque estão fazendo com que a outra pessoa que fez o que fez contra mim, as outras pessoas,
entendeu? Recebam o que é delas de uma certa forma, da forma certa, na hora certa. E eu não, sabe, não sou aquela que faz, que é carteirinha VIP de centro, ocultista, sabe? Que prefere fazer o mal do que melhorar como ser humano, né? Entendeu? É bem por aí, gente boa. Então é isso aí, vou acabar por aqui. Mas eu deixei vocês pelo menos com ponto de interrogação, né, dentro da caixote de vocês, né, pra vocês pararem um pouco, parar pra pensar, enquanto dá tempo. Tá bom? Então, porque realmente o que vai acontecer, entendeu? Tá? Lembra que falaram que o mundo não ia acabar em dilúvio, essas coisas? Claro que não. Realmente, é outra coisa. É as anomalias. As anomalias que o nosso planeta trouxe à tona por causa do CERN. E estão querendo trazer ele à tona em 2030. Então, gente, vocês se preparem. Se os governos, nesses 3 anos, não acordarem, o povo não acordar, a gente não pode ficar na dependência de governante, gente. Os povos têm que acordar. Acordar para dar um tchau para esse povo aí, entendeu? Tomar o domínio do próprio lugar, da própria terra, porque é isso que vai favorecer com que não aconteça o pior. Tá entendendo? E aí vocês sabem disso, cara. Esse pessoal que fica em banner, né? Bunker, né? Não é banner. Bunker. Esse pessoal que só tá querendo sair do planeta para se dar bem em outro, entendeu? É o povo que vai largar nós aqui, entendeu? E tchau. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Tá? Aí quer dizer o quê? Que só quem não presta que vai sobreviver em outro planeta. E ainda por cima o povo de outros planetas vão falar, puxa vida, o pior do planeta Terra veio pra cá. Você imagina, ficou melhor, morreu, né? O melhor, o extinto. Por causa do quê? Da ganância, da ambição de alguns poucos, né? Então, nós somos bilhões de pessoas. Já devia pôr a casa no lugar, né? Os países da gente no lugar, entendeu? Colocar tudo no devido lugar. Não ficar dependendo de sistemas para controle de pessoas, entendeu? Né? Desculpa, gente, mas tô com uma rinite terrível. Ó, um abraço para vocês, tudo de bom. Se preservem, se preservem, se preservem. Porque os tempos estão chegando e não são coisas maravilhosas, não. Por isso que a gente tem que firmar naquilo que eu vou passar hoje lá no canal, tá? Um abraço.